Paz do Senhor Jesus, motivo de alegria, uma vez mais, estar cultuando com os irmãos, de ter a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Gostaria de convidar os irmãos neste momento a abrir a Bíblia no livro de João, a partir do versículo 9. Aqueles que puderem, nós vamos ler apenas 3 versículos, mas aqueles que puderem deixar a Bíblia aberta, nesse capítulo 9, nós iremos percorrer sobre essa história muito intrigante, que ela traz alguns ensinamentos para as nossas vidas. Diz assim João 9, a partir do versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que os preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia ela para ser sábio, creia nela para estar seguro. Ela tem luz para dirigir, alimento para suster e consolo para animar. Ela é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Cristo é o seu principal tema e a glória de Deus a sua finalidade. E meditando nesta palavra, nesta história deste cego de nascença, nós vemos que nesses primeiros versículos, ao qual nós lemos, nós vemos que ele era um cego de nascença. E nós vemos ali os discípulos chegando diante de Jesus, fazendo uma pergunta: Mestre, quem pecou? Estes ou seus pais, para que nascesse cego? Como verdadeiros cristãos, a nossa ótica, a nossa visão deve ser sempre em resolver o problema e não gastar tempo com aquilo que não vai ajudar em nada. A pergunta desses discípulos era uma pergunta verdadeira, era uma pergunta honesta, mas que de fato, no final das contas, não levava a final nenhum, não resolvia o problema do cego. Muitas vezes nós somos como esses discípulos, queremos perscrutar, queremos perguntar, queremos fazer vários tipos de indagações acerca dos problemas das pessoas, mas muitas vezes são indagações, são questionamentos que não nos levam a lugar nenhum. É por isso que nós temos que ter uma ótica bem ajustada. É por isso que nós temos que ter uma visão que vai muito mais além do alcance. É olhar muitas vezes para situações, é olhar para determinados tipos de problemas e não ficar questionando qual é a causa deste problema, mas se perguntar como de fato eu posso resolver este tipo de problema. Então nós temos que ter muitas vezes a nossa ótica mudada. É simplesmente olhar e tentar imaginar como que eu posso resolver ali aquela situação. É como foi lido aqui no Salmo 121, quando diz lá: eleva os meus olhos para os montes. E assim como aqueles discípulos, nós muitas vezes estamos apenas olhando para montes e não estamos vendo situações, não estamos vendo os resultados, não estamos vendo aquilo que nós estamos procurando. Mas quando nós temos uma visão que vai muito além do problema, que vai muito mais além do monte, que vai muito mais além das situações, o Deus ao qual nós servimos é o Deus que Ele nos dá a vitória. É o Deus que resolve os nossos problemas. É quando nós não estamos apenas aquele olhar pessimista das coisas. Conta-se que um pequeno ditado que coloca um copo com metade dele com água. E muitas pessoas falam que quando uma pessoa tem um olhar pessimista, ela olha para aquele copo que está enchido pela metade e fala: esse copo está quase vazio.
Mas quando você tem um olhar otimista e você olha para aquele mesmo copo, você fala, não, esse copo ele está quase cheio. Então é por isso que nós temos que trabalhar a nossa visão, olhar para os problemas e vislumbrar a mudança, o resultado, aquilo que nós procuramos em Deus. Eu me lembro do Salmo 27, que ele diz da seguinte maneira: o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e os meus inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro se acampasse ao meu redor, não se atemorizarei o meu coração. E ainda que estoure contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Nós vemos um salmista que ainda que passe por problemas, que ainda que exército se levante, o coração dele não se amedronta, porque os olhos dele não estão fitados no problema, mas está fitado num Deus ao qual é capaz de mudar aquela situação. Nós vemos ali no Salmo 23 que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Então, o que nós podemos entender é que muitas vezes o problema não é o problema, mas muitas vezes o problema é como nós nos comportamos em relação ao problema. O verso 3 diz, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. O problema na vida daquele cego era que as obras de Deus fossem manifestas na vida dele. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Problemas chegam diante de nós não para que nós fiquemos prostrados, ajoelhados, humilhados mediante o problema. Mas assim como na vida daquele cego, existem situações que ocorrem na nossa vida para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Só existe intervenção de Deus, muitas vezes, quando problemas vêm de encontro à nossa vida, para nos mostrar que muitas vezes a força não vem de nós, mas sim de Deus. É como diz lá no Romanos 8, diz que nós pegamos apenas a primeira parte do versículo, nós somos mais que vencedores, mas quando nós vamos ver o que está escrito lá, por que nós somos mais que vencedores? Em todas estas coisas somos mais que vencedores, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque eu estou bem certo de que nem a vida, nem a morte, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos que existem situações que vêm de conta para que nós vamos ser vencedores, mas para receber esta vitória, nós temos que passar por tudo isso muitas das vezes, passar por luta, passar por tribulações, mas o que a Bíblia diz é que ainda que nós passemos por tudo isso, nada, nem ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O verso 4 diz, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é de dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi lá, lavou-se e voltou vendo. A grande pergunta é, será que Jesus precisava cuspir na terra para curar o cego? Sabe, muitas vezes nós olhamos para este tipo de situação e muitas vezes nós não conseguimos aplicar nas nossas vidas. Jesus, ele poderia simplesmente, assim como ele fez na vida do centurião que chegou diante de Jesus, apresentou-lhe um problema que o seu servo estava ali enfermo, e Jesus, ele prontamente chega diante do centurião e diz, não, eu vou até a sua casa. E o centurião vira diante de Jesus e fala, não, eu conheço sobre autoridades. Assim como eu tenho servos, pessoas que estão abaixo de mim, se eu digo, ele vai, ele tem que ir.
Então você não precisa ir na minha casa. Basta uma palavra sua e meu servo vai ser curado. Então eu te pergunto, era necessário Jesus ter feito saliva com o barro, feito aquele lodo e colocado sobre os olhos do cego? Pela Bíblia, não. Pela Bíblia, bastava ele apenas olhar para o cego e mandar ele ir de encontro à visão, e aquilo seria feito, seria manifesto sobre a vida daquele homem. Mas nós vemos que existem situações, existe um trabalhar de Deus único para as nossas vidas. A pior besteira que nós fazemos muitas vezes é querer criar uma receita de bolo e aplicar, olha, você deve fazer isso, isso e isso que vai funcionar. Você está cego, basta cuspir e colocar nos seus olhos e você vai ser curado. Não. Nós temos que entender que existe uma experiência própria, única, exclusiva, em que nós devemos buscar em Deus para as nossas vidas. Para o cego foi este lodo, mas talvez para a sua vida nem precisaria disso. É aí que nós temos que trabalhar a nossa fé. Muitas vezes eu muitas vezes já fiz isso, eu olhava muitas vezes antes de me converter, e olhava muitas vezes para aqueles pastores que mandavam pegar aquele copo com água, colocar em cima da televisão e fazer aquela oração e achar, para que isso? Só que muitas vezes aquilo que pode não funcionar para a minha vida, pode funcionar para outras pessoas. Então nós temos que, muitas vezes, aprender o trabalhar de Jesus. Nós vemos que quando Jesus, ele viu ali aquela mulher do fluxo de sangue que dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar na veste de Jesus, sabe, ela não queria ter apenas um encontro com o mestre, mas a fé dela era tamanha, que ela imaginava que apenas se ela tocasse em Jesus, as coisas mudariam, e de fato mudou. E nós vemos que não era apenas o tocar, porque nós vemos que quando este episódio ocorre, Jesus disse, alguém me tocou. E os discípulos, ali dizendo, mas mestre, as multidões o apertam e oprimem, o Senhor está dizendo quem foi que te tocou? Mas nós vemos que é um simples toque, como aquela mulher mudou totalmente a vida dela. O problema é que às vezes olhamos algumas coisas simples da vida e nós queremos dificultar. A Bíblia diz que se nós tivéssemos fé como um pequeno grão de mostarda, nós diríamos para aqueles montes se moverem e aqueles montes seriam movidos. Então nós vemos que muitas vezes Deus ele quer ali trabalhar na nossa vida, muitas vezes nós é que dificultamos, nós é que muitas vezes atrapalhamos o mover de Deus. Deus é um Deus de coisas simples, mas muitas vezes somos nós que dificultamos o agir e o mover de Deus. O verso 8 diz assim, então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Queridos, desculpe, não estou um pouco nervoso, mas isto é tremendo. Porque nós vemos ali que era aquela mesma pessoa. As pessoas estavam acostumadas a ver aquele cego. Elas estavam acostumadas a ver ele todos os dias. E apenas um toque de Jesus, apenas algo que Jesus fez na vida do cego, as pessoas olhavam e nem o reconheciam mais. Ei, nós temos que viver novidade de vida, nós temos que viver de tal forma que as pessoas ao olharem para as nossas vidas, elas vão ficar se indagando, mas ele não estava ali fazendo coisas que eram erradas e agora está transformado, agora está mudado. A nossa vida com Deus, ela tem que ter mudança, desde as mais simples até as mais dimensionais. Então, somente que nós íamos a cada dia deixar Deus trabalhar, Deus mudar, porque as pessoas vão ver as mudanças que Deus tem feito nas nossas vidas. Como é gostoso, querido, muitas vezes as pessoas olharem para nós e dizer, como você está mudado? Como você está diferente? Como agora você está diferente? Porque não é nós, queridos. É o Espírito Santo que traz essa mudança que as pessoas ao olharem, não é o seu corte de cabelo, não é a sua roupa, mas é a presença de Deus que está na sua vida, que traz mudança. O verso 10 diz assim, perguntaram-lhe,
como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus. Olha que interessante, o homem chamado Jesus. É interessante que na vida deste cego você vai ver que em quase todos os milagres que Jesus fazia, ele muitas vezes falava: você foi salvo, você foi liberto, você isso, aquilo, outro. Mas na vida desse cego não. Jesus, ele simplesmente, ele traz a visão para aquele cego, mas ele sai de cena. Tanto que você vai ver que nesta passagem que nós acabamos de ler, quando as pessoas estão lhe indagando acerca de quem fez aquilo na vida dele, ele diz: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Ele tinha acabado de sumir. Ele simplesmente mandou o cego se lavar e saiu de cena. Não foi mais visto pelo cego. A pergunta que eu faço é: por que Jesus, ele não se mostrou ao cego, assim como foi nos demais milagres que ele fez diante da Bíblia? Há momentos na nossa vida, queridos, que se parece que Jesus, ele se esqueceu da gente. Mas o interessante é que a Bíblia diz que a boa obra que ele começou nas nossas vidas, ele há de cumprir, ele há de terminar. Aquele agir que ele fez ali na vida do cego, foi lá, curou, trouxe a visão. E muitas vezes, naquele questionamento com aquelas pessoas, porque você vai ver que nos versículos que nós vamos continuar a ler, as pessoas começaram a encurralar o cego. Começaram a fazer vários tipos de pergunta. E muitas vezes na nossa vida é assim. Nós temos um toque de Deus. E muitas vezes quando nós olhamos para as situações, nós não vemos Jesus assim como foi nesse cego. E nós muitas vezes achamos que Deus, ele se esqueceu das nossas vidas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja sentindo, ainda que você não esteja percebendo, Deus, ele está te vendo. Tudo dará certo até o fim, queridos. Se não deu certo ainda, é porque o fim ainda não chegou. Verso 13 diz: levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que ele respondeu: ele aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso algum dos fariseus diz: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Verso 18: não acreditaram os judeus que ele era cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e o interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos, perguntai a ele, idade tem ele, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Vamos avançar um pouco a leitura, verso 27. Ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis também vos tornar os seus discípulos? Então juriaram-se e lhe disseram: discípulo dele é tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Verso 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e os expulsaram. Queridos, nós vemos que os fariseus, as pessoas que tinham ali a visão bem estabelecida, eram de fato as pessoas que estavam ali cego. Porque nós vemos ali, naquele interrogatório com o cego, as pessoas mostrando que de fato houve uma intervenção divina, mas eles estavam muito mais preocupados em querer achar uma falha na vida de Jesus.
Não, hoje é sábado, não tem como alguém trabalhar no sábado. Não, não tem como, vamos conversar com os pais dele, porque esse aqui é um mentiroso. E os pais repetindo aquela mesma história. E nós vemos que aquelas pessoas, elas de fato estavam cegas. E eu conheço pessoas cegas. E quando você está diante de uma pessoa cega espiritualmente, você pode mostrar, você pode desenhar, você pode fazer. Você jamais vai conseguir mostrar para ela que de fato Deus libertou aquela pessoa. Sabe, é por isso que a Bíblia é enfática ao dizer: não lance as vossas pérolas aos porcos. E sabe o que me chama a atenção nessa história, neste diálogo? Porque nós vemos que Jesus, ao curar aquele cego, ele sai de cena. Até o momento que aquelas pessoas que estavam ali indagando o cego, elas expulsam ele diante da sua família. E neste momento que eles expulsam, olha o que diz o verso 35. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho dos homens? Quando tudo na vida parece ter chegado ao fim, quando as pessoas olham para você e veem que você é apenas como uma pessoa descartável, quando muitas vezes você é expulso da sua zona de conforto, da sua família, da sua realidade ao qual para você era verdade, e muitas vezes você é expulso, é nesse momento que aí Deus ele se mostra, que Deus se apresenta. Nós vamos ver na vida do cego que aquele pequeno momento ao qual pareceu que Jesus estava ali saindo de cena, Jesus estava apenas ali observando, e naquele momento era um momento ao qual o cego estava sendo forjado, o cego estava ali aumentando a sua fé, aumentando ali os dizeres, os argumentos para justificar aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. E Jesus ele chega e se apresenta: tu creres no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: já tem visto, sou eu que falo contigo. Então afirmou ele: eu creio, Senhor, e o adorou. Sabe, nós vemos que melhor que ser curado daquela cegueira de nascença, é você conseguir enxergar o Mestre, é você conseguir enxergar de maneira espiritual. O maior milagre na vida deste cego não foi ser curado da sua cegueira de nascença. E aqui nós começamos a entender que todos nós, sem exceção, nós nascemos cegos. Porque nós vamos ver que no final desta lição, olha o que Jesus disse, prosseguiu Jesus, verso 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto deles perguntaram: acaso nós também somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teria pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste os vossos pecados. O que nós entendemos, queridos, é que todos nós um dia fomos cegos. Todos nós um dia, talvez, fizemos chacota, muitas vezes, com aqueles que se professavam cristãos. Mas, assim como eu acredito que você foi liberto, que aquela cegueira ao qual te impedia de ver o Mestre, que impedia de ver os seus próprios pecados, as vendas foram tiradas dos seus olhos. Nós vemos ali o apóstolo Paulo, que era uma pessoa bem instruída, bem equipada na fé. Quando Jesus ele se apresenta para ele ali, quando ele estava indo para Damasco, que ele cai, que ele se prostra, ele fica cego. Mas nós vemos que Jesus, ele traz a Paulo a visão. Ele traz a Paulo a verdadeira visão. E ele pega todas aquelas credenciais que ele tinha, todos aqueles ensinamentos que ele tinha e diz: tudo isso que eu aprendi é como se fosse refúgio, é como se fosse lixo, mediante tudo aquilo que hoje eu consigo enxergar. Deus ele quer a cada dia, queridos, nos mostrar, limpar as nossas visões, porque por mais que nós venhamos enxergar, como de fato nós um dia fomos cegos, nós temos que preservar a nossa visão, porque a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é um dia ele ter enxergado e no meio da caminhada, no meio do caminho, ele voltar a ser cego novamente. E você acha que nós estamos isentos disso?
Quando nós começamos a olhar ali a vida do rei Davi, quando ele tinha ali acabado de pecar com Betseba, nós vemos que após aquele pecado, Davi, ele voltou a ficar cego. Eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de um rei, de alguém que foi ungido diretamente por Deus, de alguém que era um monarca, que tinha grandes experiências com Deus, cego. Cego a tal ponto que Natã chega diante dele e conta-lhe uma história. E depois daquela história, que Davi se julga e fala, aquela pessoa tem que morrer. E Natã olha para Davi e fala, Davi, toda essa história que eu te contei é você. Você simplesmente não consegue enxergar. Você simplesmente não consegue ver. E eu quero encerrar lendo Salmo 19. Salmo 19 a partir do versículo 12. Ele diz assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então, serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Parece que eu vejo Davi ao escrever este salmo, logo após este embate, esta coisa que aconteceu na vida dele. Deus, me ajuda, Deus, a me discernir as coisas que eu não consigo visualizar. Deus, que quando eu for meditar diante de Ti, que sejam agradáveis as minhas palavras. Deus, me guarda da soberba, que ela não me domine. Quantas pessoas nós vemos nos nossos dias, cheios de soberba, que não conseguem mais enxergar de onde saíram, não conseguem mais enxergar do lugar ao qual Deus tirou, e são pessoas cegas, são pessoas que outrora tinham a visão bem vista, mas perderam no decorrer do caminho. A minha oração é que nesta noite, você não se torne cego. Eu não sei que tipo de situação você tem passado, mas Deus, Ele quer te dar uma visão para que você consiga completar a jornada, para que você sempre consiga visualizar, vislumbrar de onde Deus te tirou e que você continue a enxergar. Fique de pé neste momento, eu quero fazer uma oração com vocês. Samara, prepara um hino.